Se você gosta de quadrinhos leves e descontraídos, que não levantam altas reflexões, mas que possuem conteúdos um pouco mais escapistas, talvez a obra recomendada no vídeo de hoje não seja para você. Bem-vindos a mais um Soco Foguete. Eu sou Rafael Soler e o vídeo de hoje é sobre Habib, de Craig Thompson. Antes de começar a falar sobre o quadrinho em si, eu gostaria só de deixar aqui registrado que a leitura desse quadrinho faz parte do meu desafio HQzanos 2019. Então, para o primeiro tema do desafio, eu escolhi ler o Habib, do Craig Thompson. Se você não sabe o que é esse desafio que eu estou comentando aqui, eu vou deixar o vídeo sobre ele linkado aqui em cima. Mas vamos então para o assunto do vídeo de hoje e vamos falar um pouquinho sobre Habib. Esse quadrinho aqui vai tratar basicamente da história de dois personagens que têm as vidas muito sofridas, mas no meio de toda essa desgraça eles conseguem encontrar o amor. Os dois personagens principais dessa obra são então a Dodola e o Zan. A Dodola é uma garota que, quando ainda muito jovem, foi vendida pela sua família para um homem que a queria como esposa, só que em determinado momento esse homem que a comprou acaba morrendo e a Dodola foge e vai parar em um mercado de escravos. Lá nesse mercado, a própria garota é escravizada e ali ela encontra um filho de uma das escravas que está no mesmo lugar que ela, que é o Zan. Essa escrava, que é a mãe do Zan, ela quer matar a criança para que ele não tenha o mesmo destino dela, mas a Dodola acaba adotando o Zan e os dois fogem dali. Eles começam então a morar em um navio encalhado no meio do deserto, onde antigamente existia um rio, e eles começam a fazer o necessário para sobreviver. E o necessário aqui é bem pesado. Só que em determinado momento os dois são separados e é a partir desse ponto que nós vamos vendo a jornada dos dois individualmente, cada um tendo suas próprias complicações e tendo de superar os seus próprios desafios para que em determinado momento eles pudessem se reencontrar de novo. Tudo aqui é muito visceral e muito pesado. Então é por isso que no começo do vídeo eu falei que esse quadrinho não é para aquelas pessoas que querem ler algo leve e algo divertido. Essa história, ela entretém, você lê ela com extrema velocidade, mas os assuntos tratados aqui vão permanecer na sua cabeça por um bom tempo após a leitura e provavelmente vão gerar uma boa quantidade de reflexões da parte do leitor. Uma coisa muito interessante dessa obra é que, além dessa história que eu acabei de mencionar, que seria a parte mais superficial da trama, o Craig Thompson ele consegue reunir várias fontes e várias inspirações para criar uma espécie de micro-universo árabe onde o medieval encontra o moderno. Então, ao mesmo tempo que nós vemos aqui os sultões com seus haréns, nós vemos escravos sendo vendidos, nós vemos diversas dessas coisas que seriam medievais, tudo isso está intimamente ligado com o mundo moderno. Então nós vemos carros, nós vemos edifícios, nós vemos represas, e o choque entre o moderno e o medieval cria um ambiente realmente único aqui nessa história. Pelo menos eu nunca havia lido nada que se parecesse com o que é criado aqui em Habib. Então o Craig Thompson ele junta essas referências da Bíblia, referências do Alcorão, referências também da cultura árabe, do islamismo, de histórias medievais como Mil e Uma Noites e diversas outras coisas, e a partir de toda essa pesquisa que ele faz, ele consegue nos contar essa história que é extremamente bem trabalhada e profunda. E todas essas referências que são utilizadas pelo Craig Thompson para criar a história de Dodola e Zan são muito bem retratadas não só no roteiro, mas principalmente na arte. Se você der uma folhada nessa HQ, talvez você ache que a arte dela é um pouco cartunesca demais. Mas conforme você vai virando as páginas, você vai vendo como tudo aqui foi primorosamente colocado no seu devido lugar. Desde as próprias feições dos personagens até os detalhes que o Craig Thompson coloca nas páginas para emular essa questão mais árabe que a revista tem. E é muito interessante ver como ele mistura a caligrafia do Oriente Médio no meio da história e tudo isso funciona de uma forma extremamente fluida. Então aos poucos nós vamos sendo introduzidos a esse mundo que é tão incomum para pessoas aqui do Ocidente. Habib foi trazido ao Brasil pela Quadrinhos na CIA e a edição ela fica ao nível da história que ela contém. Então nós temos aqui uma capa cartão, que talvez seja a melhor escolha para um quadrinho dessa grossura. Talvez a capa dura tornasse um pouco incômoda a leitura. Essa capa cartão tem uma gramatura bem legal e tem também orelhas, tanto no começo quanto aqui no final. A gramatura escolhida para o miolo também é bem interessante, porque ela não torna a HQ muito pesada, mas ao mesmo tempo ela não é fina demais. Então acho que ficou aqui na medida certa. Essa edição, além dela nos trazer a história completa de Habib, ela também nos traz aqui no final algumas notas que vão explicando algumas das coisas abordadas durante a trama que talvez passem batidas por pessoas que não conheçam tanto
a cultura do Oriente Médio. Então é bem interessante, ao final da sua primeira leitura de Habib, você ler essas notas, voltar nas páginas que elas estão mencionando e ver sobre o que essas notas falam e agregar um pouco mais de valor para a sua leitura. Habib é resultado de 8 anos de pesquisa profunda, resultando em uma obra que reúne de maneira perfeita questões históricas, místicas, religiosas, filosóficas e, acima de tudo, humanas. Então, se você procura ler quadrinhos que vão ampliar a sua visão de mundo e vão fazer você refletir sobre os mais diversos aspectos, Habib está mais do que recomendado. Se você se interessou por essa obra, eu vou deixar o link de compra dela ali embaixo. E lembrando que se você comprar qualquer coisa pelos links da Amazon, que eu deixo ali na descrição, você ajuda muito o Soco Foguete a crescer. Se você quiser participar do desafio HQzando-se, o vídeo vai estar linkado ali nos cards. E lembrando que se você participar do desafio, sempre coloque a hashtag Desafio HQzando-se 2019 para que nós possamos conversar sobre as nossas leituras para cada um dos temas. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aí embaixo seu joinha. Se você é novo aqui no canal, clica aqui para se inscrever. E aqui desse outro lado eu vou deixar alguns outros vídeos que podem ser interessantes para você. Esse foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Queria pedir desculpas pela minha voz porque eu estou com sinusite, então as coisas estão meio congestionadas por aqui, sabe como é?